Irmãos, eu quero falar algo aqui hoje muito importante. Por que nós temos as quartas que nós chamamos de quartas do poder? Porque nós tratamos aqui nas quartas-feiras de assuntos ligados ao livro de Atos. Cura, libertação, dons, manifestações do Espírito Santo e também aos textos de Paulo chamado dons de poder. Hoje eu vou falar sobre línguas estranhas. E nós vamos terminar aqui hoje, vou falar sobre batismo de fogo, batismo com o Espírito Santo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sempre faço essa pergunta aonde eu vou pregar sobre o tema. O tema que eu mais prego é sobre o Espírito Santo. E quando eu faço essa pergunta, é assombroso as respostas que eu tenho acerca do tema. Quais são as respostas? Primeira pergunta: quem aqui ora em línguas? Levanta a mão. Bem alto. Abaixa a mão. Quem não ora em línguas? Levanta a mão, bem alto. Lá em cima, bem alto. Quem não sabe o que é? Levanta a mão. Bom, até aí todo mundo sabe o que é. Dos que não oram em línguas, quantos gostariam de orar? Olha aí, que legal. Mas, está estranho que está o som, entendeu? Para não dar Eu gostaria de trazer luz ao tema aqui e tentar terminar com o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Entender um pouco o que é isso. Para você entender sobre o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, existe uma diferença entre batismo com o Espírito e batismo no Espírito. O batismo no Espírito é a conversão. Toda pessoa que recebe Jesus, automaticamente ele tem o Espírito Santo. Não tem crente que não tem o Espírito Santo. Isso é chamado de batismo no Espírito. E o que é o batismo no Espírito? O batismo no Espírito é o batismo no corpo de Cristo. E o batismo com o Espírito é uma experiência subsequente ao batismo no Espírito, ou seja, a sua salvação. Enquanto o batismo no Espírito capacita-nos a ir para o céu, o batismo com o Espírito capacita-nos a pregar o Evangelho, a testemunhar e a exercer os dons, capacitando-nos para a chamada grande comissão. Batismo no Espírito Santo é o selo da salvação, chamado de regeneração ou novo nascimento. Efésios 1:13 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Pode abaixar o retorno, que aí para o zoom. O retorno, pode abaixar. Em quem ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Está ouvindo? E tende nele cridos, fostes selados com o Espírito Santo. Percebeu? Quando você recebe Jesus, você automaticamente é selado com esse batismo. Por isso que disse sobre Jesus: ele vos batizará com o Espírito. Ele vai selar você para a salvação e também com fogo. O que precisa para uma pessoa ter o Espírito Santo? O selo da salvação. Ouvir a palavra e crer. O evangelho da salvação. Para você ter o Espírito Santo na sua vida, basta ter Jesus. O Espírito Santo é uma obra da graça. Você não paga preço para ter o Espírito Santo. Você não vai no monte para ter o Espírito Santo. Você não faz vigília para ter o Espírito Santo. Ele já está em você. Amém? Agora, temos o chamado batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o batismo de fogo.
É o batismo que nós recebemos sendo o batismo de fogo. Por exemplo, o batismo no Espírito, olha ele aqui, 1 Coríntios 12, verso 13 e 14 diz assim: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um só corpo, quer judeus e gregos, quer servos ou livres, todos bebemos do mesmo Espírito. Você percebeu? Que batismo no Espírito é ser batizado no corpo de Cristo, é receber Jesus. Ou seja, o novo nascimento, a regeneração, é chamado de batismo no Espírito Santo. Amém? Agora, o que é batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é chamado de batismo com fogo, ou batismo de fogo. Há uma certa discussão teológica sobre o chamado batismo de fogo. E deixe-me te falar sobre isso. Há uma linha dos chamados reformados, mas nem todos, que acreditam que o batismo de fogo mencionado por João, quando ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, esse batismo de fogo seria o fogo do juízo final. Seria o fogo da punição, seria o fogo da condenação. Ora, quando alguém traz esse argumento, eu fico assustado. Por qual princípio? Vou lhe dizer por quê. Deus não tem 2 fogos. Deus não tem 3 fogos. Deus não tem 5 fogos. Deus só tem um fogo. Quem é que batiza com fogo? João diz que é Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Seria Deus 2 fogos, 3 fogos, 5 fogos? Se Deus batiza com o Espírito Santo e também batiza com fogo, o fogo de Deus, que é batismo de fogo, é um só batismo, tanto para condenação quanto para purificação. Vou te explicar. O fogo que batizou os apóstolos foi o mesmo que matou Ananias e Safira. O fogo que matou os 2 filhos de Arão, você lembra? Zombaram, pegaram o fogo do altar, entraram no Santo dos Santos. Aquele fogo que não se apagava lá no Santo dos Santos, aquele fogo saiu lá de dentro do altar e entrou nos 2 filhos de Arão e os matou. Qual foi o fogo que matou os 2 filhos de Arão? O fogo de Deus. Qual foi o fogo que matou Ananias e Safira? O fogo do Espírito. É o mesmo fogo que batizou os apóstolos. Paulo diz que o fogo que purifica ouro, prata e pedras é o mesmo fogo que queima madeira, feno e palha. Ele diz, o fogo vai provar a obra de cada um. Falei disso domingo de manhã. Alguns, a sua obra é madeira, feno e palha. Outros, a sua obra é ouro, prata e pérolas. O fogo que purifica o ouro, a prata e a pérola é o que queima madeira, feno e palha. Ou seja, para uns, o fogo do Espírito Santo, o batismo de fogo, é para purificação, para transformação, para capacitação. Para outros, é para ser queimado. Charles Spurgeon dizia que o fogo de Deus do céu é o mesmo fogo que queima no inferno. Ou você acha que o fogo do inferno era fogo do diabo? A Bíblia nunca diz que o diabo é fogo ou tem fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor e também purificador. O fogo do céu é o mesmo fogo do inferno, por isso que queima almas. Você entendeu? Então, o fogo do Espírito Santo, na vida do salvo, do crente, ele batiza, ele purifica, ele confere dons, ele enche. A Bíblia diz que foi visto línguas repartidas de fogo. É esse batismo de fogo. Eles mencionaram o termo línguas porque parecia correntes que descia sobre a cabeça daqueles apóstolos. Esse é o batismo de fogo. Em Mateus 3,11, onde diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
E o batismo com o Espírito Santo é o batismo de fogo. Esse fogo, representado na Bíblia, quando ele vem sobre você, ele vem com uma missão: lhe conferir dons. Diga, lhe conferir dons. Agora veja bem, o batismo com o Espírito tem uma evidência, o batismo de fogo tem uma evidência. O batismo no Espírito tem outra evidência. A evidência do batismo no Espírito é o fruto do Espírito. A evidência do batismo de fogo, com fogo, são os dons do Espírito. Para a pessoa do Espírito tem 9 frutos, virtudes. Para o fogo do Espírito tem 9 dons. E o primeiro dom que o Espírito Santo confecciona na vida de uma pessoa que ele quer batizar com fogo é o dom de línguas. Como é que o senhor sabe que é o primeiro? Porque foi o primeiro lá, ué. Mas para que serve o dom de línguas? Algumas pessoas vão dizer que o dom de língua mencionado na Bíblia era idioma. E essa é uma discussão antiga. Outros creem que dom de língua existe, mas não se pode falar na igreja. Outros creem que língua só pode falar em casa ou quietinho, não pode falar alto. Bom, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Primeiro, entender o dom de língua, depois quando se deve falar em língua e por que se deve falar nas línguas dos anjos. Para nós entendermos isso, põe na tela para mim, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, por favor. Porque quando nós entendemos e falamos de línguas estranhas, você precisa entender que tem 3 dons de línguas na Bíblia. Olhe bem, existe na Bíblia 3 dons de línguas. Quando o Espírito Santo te batizar com fogo, o primeiro dom que ele vai construir em você é o do falar em línguas. Por que que esse é o primeiro dom que ele vai construir em você? Porque o dom de línguas é a base aonde se constrói os outros dons. Porque o dom de língua é um dom que edifica quem fala. A partir do momento que você tem um dom de língua, em cima desse falar em línguas, Deus começa a lhe dar outros dons à medida que você vai orando em línguas. Por isso que o dom de línguas é o primeiro dom confeccionado na vida de uma pessoa. Olhando o texto, pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em... Bom, isso aqui não precisa pregar mais nada. Quem fala em português fala aos homens. Quem fala em inglês fala aos homens. E se entende o que fala. Mas quem fala em línguas não fala aos homens. Fala a Deus. Só Deus entende o que ele fala. Bom, dá para entender que é um dom de uma língua doida. Na sua cabeça é língua estranha. E tem que ser estranho porque o propósito da língua é falar mistério. Então tem que ser esquisito. E existem línguas de diversos tipos, né, gente? Por exemplo, eu consigo identificar em algumas igrejas língua estranha dos anos 60. Quem nunca orou em Decovas? Quem nunca orou em Denévias? O Zeca tem cara de quem já orou em Denévias. Do jeito que você falou. Então, vamos entender. Existem 3 tipos de dons de línguas. Quando nós lemos o termo língua na Bíblia, tem 2 palavras gregas para tal. Uma é glossolalia, outra é xenolalia. Glossolalia é idioma. Xenolalia não tem interpretação. Por isso que deram-se o nome para estranha. Então, às vezes, Paulo está falando glosso. Esse termo aqui. Quem fala em língua não fala aos homens. Então, não é idioma. Então, é uma estranha, esquisita, maluca.
Percebe? Então, a coisa é muito interessante, preste atenção. 1 de Paulo aos Coríntios 12, versículo 30, o apóstolo Paulo faz uma pergunta: falam todos em línguas? Ele não quer dizer que nem todos deveriam falar em línguas. Ontem eu estava pregando numa igreja e um dos líderes daquela igreja não orava em línguas e nem tinha vontade de orar em línguas, pelo mau entendimento do dom. Ele ouviu alguns pregadores da internet que dizia ou que língua estranha era o idioma no dia de Pentecoste, ou que nem não precisa todo mundo falar em línguas. É um dom. Não tem necessidade de todo mundo falar em língua. E aí ele ouviu isso. Irmãos, nós tivemos ontem pelo menos umas 60 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Crianças, jovens, foi uma coisa maravilhosa. As pessoas precisam ter um total entendimento. Agora vamos ver. Será que a língua falada no dia de Pentecoste era de fato o idioma? Sim. Nós temos 3 dons de línguas na Bíblia. Qual é o primeiro dom de língua na Bíblia? Vamos ver Atos, no capítulo 2, versículo 1. Aqui nós vamos encontrar o primeiro tipo de dom de língua na Bíblia. É o dom de língua idioma. É um dom. Mas não é um dom como você imagina. Vamos entender por que esse dom foi dado lá. Veja, existem algumas coisas que precisam ser explicadas. Lá no dia de Pentecoste, eles não falaram em línguas estranhas. Eles falaram em língua idioma. Mas eles passaram a falar em línguas estranhas. Mas o do Pentecoste, naquela ocasião, foi idioma. Estão certos os tradicionais quando dizem que a língua falada no Pentecoste foi idioma. Estão errados os tradicionais quando dizem que a única língua estranha na Bíblia é idioma. E é isso que eu quero mostrar para você aqui nessa noite. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, olha lá, distribuída entre eles línguas de fogo. Aí vem falar para mim que batismo de fogo é juízo, rapaz. O que é que você está lendo, Tião? Línguas de fogo, está aqui o batismo de fogo. E pousou sobre cada um deles. Aí o batismo de fogo. O que aconteceu? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Viu só? Batismo de fogo é batismo com o Espírito Santo. Pousou sobre eles o fogo. Batismo de fogo e foram cheios do Espírito Santo. Eles não foram cheios de condenação, Pedro Bó. Eles foram cheios de fogo, rapaz. Que isso, é? Aí, ó, foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Agora escuta, continua. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu da multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto, olha lá, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura os galileus, tinha que falar em aramaico. Todos esses que estão falando, como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna. Uau! Você viu? Eu até acredito que eles estavam orando em línguas, mas se entendia em idioma. É aqui que está o segredo do dom. Gente, que coisa poderosa. Vou te explicar. Aquele povo tinha que ir para as nações pregar o evangelho. E não tinha curso de idioma. Então o Espírito Santo os ensinou a falar em outras línguas. Que coisa poderosa. Esse é um dom de milagres. A Bíblia, Paulo chama esse dom, esse primeiro dom de língua lido aqui,
como sinal para os descrentes. Sinal para aqueles que não creem. Como você observou no texto, eles ficaram maravilhados. Espera aí, o cara é hebreu, mas eu estou ouvindo ele falar a minha língua. Espera aí, o alemão está falando em português? Não, ele entendeu em português. É uma coisa maravilhosa, uma coisa tremenda. Eu tenho um amigo meu de Rondonópolis, se chama Célio. Ele é pastor de uma igreja que tem uns 5 mil membros. E o Célio, há muitos anos atrás, era analfa de pai, bete e mãe. Ainda é, ele só sabe ler a Bíblia. Mas ele era apenas um simples pescador, um trabalho muito digno, mas ele também era muito pobre. O Célio mal conseguia sobreviver. Um dia o Célio foi numa conferência de um pastor norte-americano chamado Dave Robson. E o Dave Robson ensina muito sobre a importância de falar em línguas, andar no Espírito, andar no poder e tal. E o Dave Robson tem uma tese com a qual eu concordo, que se você orar em línguas 1 hora por dia, em 1 ano sua vida muda em todas as áreas. E ele prega isso. Eu já fiz esse teste. Eu orei em línguas durante 1 ano, 1 hora por dia, minha vida mudou. Completamente. E aí esse pescador foi ouvir Dave Robson. Dave Robson vendia uma fitinha, não era ensinando a orar em línguas, ensinando como você administrar o tempo da sua oração em línguas, e etc, etc. Ele comprou a fitinha, na fitinha também vinha uma música, agora pare de ouvir a música, e ele falava, comece a orar em língua. Então era como se fosse um despertador para ele ativar e ficar orando em línguas. Ele recebeu o dom lá e passou a orar em línguas. Em 1 ano Deus mudou a vida dele. Em 6 meses ele abriu um grupo. Em 7 meses já tinha 200 pessoas. Em 1 ano tinha mais de 300. Mudou ou não mudou? Passou-se muitos anos. Hoje ele tem 5 mil membros. Passou-se muitos anos. O sonho dele era conversar com esse pastor americano. Mas o cara male fala o português. Como é que vai falar inglês com o Tony? Chegou lá, está lá assistindo o culto do Dave Robson, e ele queria conversar com o Dave Robson. Os irmãos contando, foi engraçado, que de repente olharam, estava lá o pastor Célio e o Dave Robson no maior risado um com o outro, e conversando como se fossem 2 íntimos. Chegaram perto, não, eles não estão conversando, eles estão orando em línguas. E saíram de perto. Mas um olhava e ria. Chegava, não, mas estão orando em línguas. Olha só, olha que coisa tremenda. Aí chamou o intérprete. Pergunta para o Dave Robson, como que ele está conversando com o Célio? Aí o intérprete perguntou para o Dave Robson, assim, não, ele está falando inglês. Você está entendendo? Ele entendeu em inglês. Aí perguntou, Célio, como é que você está falando? Não, eu não sabia. O missionário aqui, o evangelista David Ross, fala em português. Gente, os 2 estavam falando em línguas. E um entendia no seu próprio. Veja se não é exatamente isso que aconteceu no Pentecoste. Esse dom é dado para missionários. É dado para evangelistas, para chegar numa nação e falar de uma maneira muito clara o idioma local. É aí aonde a mente finita, travável do homem, trava. Porque se o evangelho não for sobrenatural, ele é artificial. 70% da Bíblia é visões e profecias. Como que você tira isso da Bíblia? Um anjo apareceu para Maria e disse, você vai ter um filho. De quem? Não é do seu marido. Ai. Aí depois vem lá o cara que não é marido e fala assim, ó, aqui é o meu noivo. Eu estou grávida. Como assim? Não, mas não dormi com ninguém. Como não? Mas estou grávida. De quem que é? Do Espírito Santo. Irmão, o evangelho é uma coisa louca. Teve um professor que foi descredibilizar um aluno numa aula de religião. Senhores, o mar vermelho não se abriu. Na realidade, as águas do mar baixaram a 30 centímetros. E eles passaram a seco. O menininho levantou e falou, tá bom, professor,
Então o milagre foi todos os soldados do Egito morrer afogados em 30 centímetros de água. Sabe, existe uma teologia de reduzicionismo. Reduzir a importância do poder de Deus. Paulo disse, eu não vim até vocês com palavras de sabedoria humana, persuasivas. Eu vim no poder do Espírito. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora escuta. Esse é o primeiro tipo de dom de língua na Bíblia. Aconteceu comigo uma vez em Frankfurt. Primeira viagem minha para a Europa. Imagina, um caipira de Goiás, em Frankfurt, na Alemanha. De repente, você chega lá, houve um overbook. É quando o avião, eles vendem mais passagem do que poderia. Eles podem fazer isso. O avião já encheu, vocês têm um voo daqui 3 dias. Não. Imagina, como que eu vou falar com aqueles alemão? Reichna, Weichna, Vochna, né, o pastor Fernando Crocker? Eu fiquei em pânico. Falei, meu Deus, me socorre. Eu via que os europeus chegavam lá no guinchê, brigavam e ainda ganhavam um cheque. Falei, senhor, eu preciso voltar para casa e ainda ganhar um dinheiro também, mas eu não sei falar alemão. Era a indenização. Falei, já sei. Eu orei a Deus, falei, Senhor, eu vou chegar lá no check-in e vou falar no Espírito, vou falar em português. E em nome de Jesus ela vai me entender. Eu cheguei lá, na minha vez, falei o seguinte, eu sou do Brasil, quero ir para casa e quero a indenização. Eu só entendi a mulher falando, yes, sir. Me deu um check-in de 800 euros. Eu não sei se ela entendeu, irmão, mas deu certo. E ainda me pôs na primeira classe, viajei de primeira classe. Foi engraçado que quando eu fui entrar dentro do avião, com essa cara de pobre minha, a hora que eu fui entrar dentro do avião, o moço falou, não é por aqui, o senhor não é por lá. Eu falei, não é por aqui mesmo. Mas eu estava tão metido que eu não queria mostrar a passagem. Senhor, não é por aqui, não é por aqui. Senhor, eu estou dizendo que não é por aqui, eu estou dizendo que é por aqui. Mas senhor, não é por aqui, cadê a passagem? Ah, bom, está aqui. É por aqui. Ah, senhor, desculpa. A mulher passou a viagem inteira na primeira classe, tendo que me servir assim. Olha, já aconteceu de eu pregar o evangelho para uma pessoa num idioma que eu nunca ouvi e ela nunca ouviu e ela começar a chorar. Dom, esse primeiro dom dado aqui no Pentecoste era e servia para a evangelização. Então, de fato, nesse ponto, os tradicionais estão certos. O dom falado no Pentecoste era um idioma. Só que tem mais 2 tipos de dons de línguas. O segundo tipo de dom de língua aqui mencionado é o dom de língua para interpretação. O primeiro dom que nós encontramos na Bíblia, observa a palavra interpretação e não tradução. Tem que haver um intérprete. Paulo fala dele em 1 Coríntios 12, 10, ele diz, variedades de línguas e a outro, interpretação de línguas. Como essas línguas não são da terra, elas precisam ser interpretadas, não é traduzidas, ok? Esse tipo de língua é exatamente o tipo de língua que Paulo perguntou. Falam todos em línguas? É nessa língua aqui. Vamos ver aqui um texto importante, 1 Coríntios 12, nos versos 28 e 30, para entender um pouco o contexto disso. 1 Coríntios 12, versos 28 e 30. Para quem fala em línguas, você vai entender de uma forma ampla qual é o propósito disso. Para quem não fala, em nome de Jesus, hoje você vai falar. Não vai mais. Você não ficou feliz, então não vai falar, não. Presta atenção. A uns, Deus colocou na igreja. Deus fez o quê? Gente, qual Bíblia o povo anda lendo?
Se você não concorda com os apóstolos que estão aí, você está no seu direito. Agora, você dizer que não tem ministério apostólico é demais. O que é apóstolo na Bíblia? A palavra latim é apostolus, que vem da palavra missionário, inicialmente enviado. Apóstolo não é o cara do jatinho. Apóstolo não é o figurão, não é o pastor de pastor. Apóstolo é o missionário. Ou seja, você pode até discordar se alguns são os apóstolos ou não, mas o apóstolo é o enviado do Senhor. Não é pastor de pastor, não é o cara que manda. Olha o que diz. Colocou Deus na igreja, primeiramente... mas só aqueles lá. Ou só aqueles lá eram missionários? De onde você tirou isso? Presta atenção. Deus não deu igreja para pastor. Deus deu pastor para a igreja. Não é a igreja que é o presente para o pastor, é o pastor que é o presente para a igreja. Deus não deu igreja para apóstolo, Deus deu apóstolo para a igreja. Colocou Deus na igreja. Entendeu isso? Trate o seu pastor como um presente. Ou dê um presente. Eu ganhei uma caneta hoje. Isso que é para eu assinar meus livros. Diz assim, a uns Deus colocou na igreja, viu? Deus colocou na igreja. Entenda que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, mestres, operadores de... Não, você vai ler isso para mim, por favor. O que Deus pôs na igreja? Operadores de milagres. Depois, dons de curar. Socorro. Socorro é aquelas pessoas que se compadecem da necessidade do próximo, faz vaquinha, corre e ajuda. Depois, governos, é quem administra, é o tesoureiro, é o presidente de um conselho, é o governo, dom e variedade de línguas. Paulo está falando agora dos dons públicos que Deus ordenou para o ministério da igreja. Paulo está deixando claro que Deus é multiforme. Que o irmão que trabalha em um órgão administrativo da igreja tem tanta importância quanto o que prega a palavra. Só que você fala, irmão, o que você quer fazer na igreja? Quero cantar, pastor. Aí eu falo, canta aí para eu ouvir. Não, irmão, você não pode cantar. Você canta muito feio. Se você não entendeu, eu vou lhe explicar simples. Existe várias línguas. Daí usou-se o termo variedade de línguas. Não é vários idiomas, é várias línguas. Segundo, se vocês falarem em línguas, é um dom. Isso é muito poderoso. Agora vamos ver aqui as diferenças entre... Qual é a diferença entre a primeira língua como idioma e a segunda língua como estranha? Vamos ver. 1 Coríntios 14, agora dos versos 22 e 23. Qual é a diferença, pastor? Da língua falada lá no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio, no batismo de fogo, e da língua falada, por exemplo, em Éfeso. Da língua que os apóstolos também falavam. Qual é a diferença? Vamos ver aqui agora. De sorte que as línguas, olha lá, constitui um sinal para, não para os crentes, mas para os... Eu acho que Paulo bebeu. Isso é doido. Você quer ver como que eu percebo que eu acho que ele bebeu? Olha que coisa doida. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem.
que é profecia? Profecia é quando você tem dois dons reunidos, o da língua e o da interpretação. Por isso que Paulo fala, quero que todos falem língua, mas muito mais que profetizeis, que edifica toda a igreja. Entendeu agora? Então, quando alguém ora em línguas, edifica só ele. Quando alguém interpreta, aí ele profetiza para a igreja. Olha como é poderoso. Mas olha o próximo texto que parece que Paulo muda de assunto. Que doido, ó. Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos falarem línguas e entrarem um incrédulo, vai dizer que você está louco. Eu acho que quem está louco é Paulo. Vou te explicar por quê. Olha o que ele fala no verso anterior. Que a língua é sinal para o incrédulo. No verso posterior, se o incrédulo ver você falando em língua, vai falar que você está doido. Decida, Paulo. O que Paulo está falando? É óbvio, evidente que Paulo não está falando da mesma coisa. Ele está falando que um tipo de língua é sinal para o descrente. Outro tipo de língua não pode ser falado para o descrente sem que haja um intérprete. Ele está falando de dois tipos de línguas. Essas são as palavras usadas. Por isso que está ali do grego, glosso e xenolalia. Paulo, quando usa a primeira palavra língua, ele usa idioma. Aquele idioma que você nunca falou e de repente você fala. O incrédulo fica maravilhado, como aconteceu no dia de Pentecoste. O segundo é aquela língua que o crente fica maravilhado. Agora escuta. Essas línguas devem ser faladas por toda a igreja. Quando deve haver intérprete? Quando tem que haver intérprete? Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, deixa sempre o texto, e um irmão começar a falar em língua, se é para o bem e para todos ouvirem, tem que ter intérprete, senão se cale. A menos que a língua que você está falando edifique aos que estão ouvindo, não se pode falar. Se, pois, toda a igreja reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso, entrarem o incrédulo, não dirão porventura que estão loucos? O que Paulo está nos ensinando? Vamos lá. Pode num culto, irmãos que têm dons de línguas, começar todos a orar em línguas ao mesmo tempo, gente? Responda. Gato comeu sua língua, né? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem não levanta a mão, levanta a mão. Ah, irmão, vamos se catar vocês tudo, não é possível. Vocês estão com medo de errar? Quem tem medo de errar nunca vai acertar. Já que você não vai responder mesmo, eu respondo por você. Vamos lá. Pastor Cliff. É assim que faz. Pode toda a igreja reunida no mesmo lugar orar em línguas todos juntos? Pastor Ferdinando Crocker, sei lá de Vitor Marsum. No mesmo ambiente, pode todos os irmãos orar em língua ao mesmo tempo? Pastor, irmão, pastor Samuel. Pode? Pastor Lorival. Você está na barca dele, você vai se dar mal, hein? Bom, você não vai se dar mal, não. Veja bem, existe, irmãos, uma confusão absurda quanto isso. Porque tem um grupo de irmãos que creem na oração em línguas, mas creem que não pode falar assim. Pastor Emerson, pode? Você que é professor lá do ITQ, irmão, abre a boca e fala, rapaz. Ah, meu Deus, pastor, vai todo mundo embarcar no mesmo barco. Escuta, pastor, eu já fui em culto que você é um pastor que ora em língua, mas não na igreja.
Aí o irmão começa a orar em língua, outro... Ou então orar em língua, o outro assusta. Eu fui num culto que alguém falou assim, ó, pastor, se você for orar em língua, ora fora do microfone. Paulo realmente proíbe a igreja de orar em línguas no ambiente público? Será que é proibido todos nós de orarmos em línguas? Quem quer aprender? Vamos ver o texto agora no verso 18 e 19 do capítulo 14, 1 Coríntios. Nesse mesmo capítulo, verso 18 e 19. O que eu gosto aqui, gente, é a humildade de Paulo. Ele é muito humilde. Versos 18 e 19. Eu fico assim, maravilhado como Paulo é humilde. Paulo é humilde demais. Gente, como Paulo é humilde. Ele diz assim, ó. Dou graças a Deus, porque falo mais em línguas do que todos vocês. É muito humilde, né? Agora Paulo vai nos ensinar quando tem que ter intérprete e quando não tem necessidade de intérprete. Qual é a regra que é proibido orar em língua em público? Olha o que ele diz. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros do que em outras línguas. Ó, quando é que você não pode orar em línguas? Vamos ver se você entendeu o texto. Quando você está instruindo. Leia de novo agora, vai lá. Todo mundo. Contudo, prefiro falar na igreja. Quem? Ele, Paulo, pregando. 5 palavras com meu entendimento. Em português, para pregar, para instruir os outros, do que um monte de palavras em línguas. Significa que o pregador não pode chegar aqui e a cada 10 palavras... Não pode! A pregação é um ofício aqui, ó, racional. Não se pode pregar orando em línguas, chão. Quem vai entender um negócio desse? É isso que Paulo fala, vai pensar que você está louco, rapaz. Você já foi à igreja que o cara começa, Jesus, Jesus falou, já viu isso? Quem já saiu de igreja assim porque não entendeu nada? Chegou lá para assistir um culto, porque eu não entendi nada que aquele doido estava falando. Quem já teve essa experiência? Olha aí, tá vendo? Paulo proíbe o instrutor, o irmão que está pregando, de orar em línguas. Ele diz que a pregação tem que ser com entendimento. Significa que é proibido num culto público os irmãos, no momento de adoração, em oração, orar em línguas? Não é. Inclusive deve orar. Paulo diz, quero que todos falem em línguas. Tem gente que fala, mas muito mais que profetizei. Você esquece a parte que ele diz que ele quer que todos falem em línguas. O terceiro tipo de língua, esse segundo tipo de língua tem que ter quando vai se falar publicamente. Quando se fala em línguas e tem um intérprete, é chamado de quê? Existe uma diferença na Bíblia entre profecia e profecias. Profecia no singular é a pregação da palavra. Profecias são dons que ministram nos outros. Dons de profecias. Paulo disse a Timóteo, não despreze o dom que foi dado a ti por imposição de mãos e profecias. Então, tudo que você ministra a alguém usando um dom é chamado de dom de profecias. Agora, a profecia no singular é pregação. As profecias são dons. Por isso que a Bíblia diz, põe para mim,
Acha para mim o texto, não apagueis o Espírito, eu acho que é Efésios 4, versículo 30. Efésios 4 e 30. Olha o problema da igreja que não valoriza os dons. Efésios 4 e 30. Eu acho que é isso. Vamos ver se a minha cabecinha está boa. Não é esse. Mas eu acho que é o verso 27. Veja para mim aí. Não apagueis o Espírito. Aqui diz, ó. Não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Agora veja para mim o texto. O verso 30, continua o 31, meu irmão. Obrigado, pastor Lerival. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. É que os textos são bem parecidos, né, gente? A gente vai ficando velho. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e 19. Quando você despreza as profecias, profecias no plural é um termo dado aos dons. Profecia no singular é a pregação da palavra. Esse é o dom de profecia. Os dons de profecias são os dons. Não apagueis o Espírito. Como que isso acontece? Próximo, continua. Não desprezeis as profecias. Igreja que não enfatiza dons, que não manifesta dons, o Espírito vai não é uma luz, ele vai embora. Vai morrendo o poder naquele lugar. Quando você despreza as profecias, então aí temos o terceiro tipo de língua. É a língua para devocional diário. Quer ver, ó? Verso 14 e 15, por favor, do capítulo 14, 1 Coríntios. Por que você tem que orar em línguas? Por que a igreja tem que orar em línguas? Você vai entender isso agora. Que farei, pois? Orarei, não, põe no verso 14, você pôs direto no 15. Verso 14 e 15. Diz assim, ó. Porque se eu oro em língua, o meu espírito ora. Agora eu quero que você diga isso 3 vezes. Se eu oro em línguas, o meu espírito ora. De novo. Mas a mente fica... Você lembra a primeira mensagem que eu preguei dessa série? As 3 dimensões da oração. Que o Espírito Santo está onde? No Espírito. Oração em línguas é um bate-papo do seu Espírito com o Espírito Santo. Você está vendo isso? Orar em línguas, irmão, é acionar o reino do Espírito. Por que foi dado o dom de língua para o crente? Você vai entender isso agora. Versículo 2 do capítulo 14. Desse mesmo capítulo agora. Versículo 2. Olha lá. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, mas fala a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em... O que é oração em línguas? É orar um mistério. O que você precisa entender é qual mistério eu estou orando quando eu oro em línguas. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem um inimigo cruel. E ele quer pegar seus planos e destruir. Ele quer pegar seus sonhos e destruir. Todas as suas orações são ouvidas. Quando Daniel orou, Satanás ouviu e tentou impedir a bênção de chegar. Por que Deus deu oração em línguas?
estou todo arrepiado, rapaz. Por que que Deus deu oração em línguas? Olha lá. Quem fala em línguas? Ei, tu tradicional, rasga isso da sua Bíblia. Quem ora em línguas, ora. Não está dizendo que ora aos homens. Quem fala em outra língua, não fala aos homens. Quem fala em português, fala aos homens. Quem fala em inglês, fala aos homens. Quem fala em alemão, não sei ainda se fala aos homens. Fala, pastor Fernando. Mas quem ora em línguas, não fala aos homens. Quem ora em línguas, fala a Deus. E nós lemos no texto anterior, no verso 14, que nem você entende quando você está orando em línguas. Por que que nem você entende? Porque tu é linguarudo. Você não consegue manter os mistérios de Deus dentro de você. Você entrega tudo para o diabo. Então seu espírito, na hora que você ora em línguas, ele está acessado. Pá! E o que ele ora? Quais são os mistérios que o seu espírito ora junto com o Espírito Santo? Deixa eu te explicar rápido, gente. Meu Deus. Vou te explicar. No Velho Testamento, quando orava, a oração tinha que romper 2 céus. Nós temos 3 céus: aurânio, mesorânio, eporâneo. Primeiro, segundo e terceiro céu. Dos homens, regiões celestiais e de Deus. O segundo céu é como uma zona franca é do pega para capar, irmão. É onde está lá as trincheiras. Anjo de um lado, capeta do outro e o pau quebrando. Uma zona franca. Uma zona. Segundo céu. Quando você ora no Velho Testamento, a sua oração tinha que romper a primeira barreira, a segunda barreira e chegar até Deus. Escuta isso. O problema não era a oração chegar, como encontramos no livro de Daniel. O problema era a bênção voltar. Porque a oração de Daniel chegou, disse o Senhor: Daniel, sua oração chegou até mim. Mas quando, disse o anjo, eu fui te levar a bênção, eu fui resistido por 21 dias. A hora que o anjo voltou com a resposta da oração, o demônio falou: epa! Aqui não. Aí o anjo Gabriel, que não era um anjo identificado de guerra, falou: Senhor, libera o pitbull. Aí Deus gritou: Miguel! Aí saiu lá Miguel, meu filho, o pau quebrou. Eu estou assim na linguagem de hoje do pastor Hernandes Santos, entendeu? Veio Miguel, guerreou, enquanto o pau quebrava, Miguel gritou: vai Gabriel, vai. E foi lá Gabriel e levou a bênção para Daniel. Vocês sabem, está isso na Bíblia. O problema é que isso mudou do Velho para o Novo Testamento. Por quê? O Espírito Santo foi enviado para orar nossos corações. Hoje, quem leva as suas orações é o Espírito Santo. Quem traz a resposta é o Espírito Santo. Ou seja, não existe mais interferência entre a sua oração e Deus, entre a sua bênção e Deus. Tudo mudou. Ele já venceu todas as coisas. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A guerra foi vencida. Agora escuta. A nossa dificuldade hoje... O Espírito Santo está batizando uma irmã ali, ó. A nossa luta hoje, irmãos, não está, o Senhor, parou a bênção aí, papai. Não. Satanás não pode impedir nada de vir até você. A dificuldade hoje é orar. O que o diabo faz hoje é impedir você de... Porque quando você ora ao Deus que está em você, para o Deus que está sobre você. Quando você ora, é o Espírito Santo que leva as suas orações. E é Ele que traz a resposta das suas orações. Entendeu agora? Então Satanás sabe
que a oração do justo é poderosa. Então o que ele quer fazer hoje? Impedir você de orar. Porque se você orar, o céu se mobiliza ao seu favor. Quem sente a presença do Espírito aqui? Irmão, eu estou tomado de unção. Cheiras. Eu estou tomado de unção. E você também está. Porque falar dele atrai ele. Ele está aqui agora. Eu sinto o Espírito Santo nesse lugar. Você pode deliciar um pouco da doce presença dele. Então deixe-me te explicar. Qual é o mistério que eu oro quando eu oro em línguas? Porque você viu que orar em línguas é orar os mistérios. A Deus ora em mistério. Qual o mistério que oramos quando oramos em línguas? Eu acho que você está tão curioso que eu vou continuar depois. Mas eu vou te dizer o mistério agora. Aqui está, lembra? Oração em línguas é orar em espírito ao Espírito Santo. Vou dizer de novo. Oração em línguas é orar em línguas ao Espírito Santo. Por que eu oro em línguas ao Espírito Santo? Porque eu oro em mistério, para que esse mistério não seja abortado. Romanos 8, versículo 26. Qual o mistério que eu oro quando oro em línguas? Romanos 8, 26. Olha lá. Você vai entender o grande mistério do mistério. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Quem deve orar em línguas? Quem é forte? Quem é santo? Quem é fraco? Oração em língua é para gente pecadora, não é para gente santa. Quanto mais fraco você estiver, mais em línguas você tem que orar. Porque o Espírito me ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Por que você ora em línguas? Porque a sua oração é uma droga. E quando você ora em línguas, você ora certo. Porque é o Espírito Santo agora orando em você, ao Deus que está sobre você. Ninguém sabe orar. Então orar em línguas é deixar o Espírito Santo fazer o quê? Também o Espírito me ajuda em nossa fraqueza. Qual fraqueza é? De não saber orar. Mas o Espírito ora, intercede por nós, de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que é oração em língua? É um gemido inexprimível. Continua o texto, verso 27, você vai entender o mistério agora. E aquele, Espírito Santo, que sonda os corações, sabe qual é o mistério, a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, ora por nós. O que é oração em línguas? É orar a vontade de Deus que eu não sei, que eu não entendo, que eu não vivo, que eu nem sei como será. Toda vez que eu oro em línguas, vou te dar uma dica. Toda vez que você orar em línguas, muito tempo, no outro dia, você vai saber, sei como tomar essa decisão. Sabe por quê? Porque a vontade dele veio na sua mente. Orar em línguas é ter a vontade de Deus alinhada ao seu espírito. Sabe por que muitos crentes estão perdidos? Não sabem o que querem da sua vida, porque não sabem qual é a vontade de Deus para si. Por isso que domingo que vem de manhã eu vou falar como conhecer a vontade de Deus. Tem como? Opa, o Espírito Santo ora. Ora o quê? O que o Espírito Santo ora por mim? Ele ora a vontade de Deus. Mas ele ora a vontade de Deus para mim, porque eu não sei qual é. É esse o mistério.
Esse é o mistério que você ora quando ora em línguas. A vontade de Deus para a sua vida. Por isso, meus irmãos, que existe uma luta para descredibilizar isso. Deixa eu falar. Ore. Fique em pé no seu lugar. Olha para mim. Eu vou continuar domingo de manhã. Domingo de manhã, depois de pregar como conhecer a vontade de Deus, eu vou ministrar o batismo com fogo. Quem não ora em línguas vai falar: pastor, eu preciso orar em línguas. Segundo, quem ora em línguas, passe a falar. Como se ora em línguas? Irmão, sua mente não sabe o que você está falando. Então você pode orar em língua trabalhando, você pode orar em língua dirigindo, você pode orar em língua jogando videogame. Estou brincando, é claro. A sua mente não sabe. Tudo que você estiver fazendo, eu estou ali no avião, gente, estou lendo, eu estou... Sabe por quê? Porque toda vez que eu estou orando em línguas, está rolando um bate-papo com o meu espírito e o Espírito Santo. E o que eles estão conversando? O que eles estão conversando? A vontade de Deus para mim. Eu sei que nós avançamos alguns minutos do horário. Nosso culto vai até 10 horas. É 10 horas agora. Mas será que a gente pode orar em línguas 2 minutos? Porque quem não ora em línguas, eu quero que você passe a orar. Deus vai batizar você lá na sua casa. Deus vai batizar você lá no banheiro, onde estiver. O que você vai fazer? Espírito Santo, me batiza com fogo, eu quero orar em línguas. Você que ora por 2 minutos, levanta a mão agora e abre a boca. Cada minuto que você ora em língua, o seu espírito está orando em mistério. A vontade de Deus é revelada a você. 2 minutos, não ore em português, ore só em línguas. Por isso que é quarta do poder, irmão. Você vai ver que amanhã você vai saber como tomar aquela decisão. Ore em línguas, 2 minutos. Abra a boca, abra a boca. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh precioso Espírito Santo. Espírito Santo, eu tenho um pedido para te fazer. Eu tenho um pedido para te fazer, Espírito Santo. Pega esse irmão no sonho. Pega esse irmão lá na casa dele, Espírito Santo. Pega ele onde ele estiver, Espírito Santo. Olha a unção de Deus aqui agora. Abre a boca, abre a boca. Isso, abre a boca. Dê lugar. Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, batiza o seu povo, Espírito Santo. Olha aí, gente. Olha a gente sendo batizada agora. Olha a gente sendo batizada agora. Meu Deus, que unção poderosa. Não fica tímido, não! Ele está aqui, igreja. O precioso Espírito Santo está aqui agora. O cheiroso, lindo, maravilhoso Espírito Santo. Olha ele aí. Cumprimente o Espírito Santo, saúda ele.
Về nhà với anh đi, về nhà với anh đi. Anh chờ em ở nhà để đừng có lá cờ, vì bình yên ở đây chẳng là xa mà. Về nhà với anh cho em 1 phút và 20 giây. Đừng có thấy ngoài đường vì đã chung một giấc mơ, mơ một giấc mơ. Vậy là đã chung một nhà, điều đó chẳng ngại gần xa. Sóng gió nào cũng sẽ qua, miễn là có em ở đây cùng ta. Nằm ngoan nghe anh vỗ về, vừa tuyệt vời không chối chê. I'm lucky man, có được em như lành chung số đề. I was a playboy, nhưng đó là anh trước đây thôi. Không còn muốn đi đêm, muốn ở nhà cùng em ngắm mây. Trôi tay đang trong tay, nhìn mắt em là anh đủ say rồi. Đóng chặt cửa lại rồi làm gì tiếp theo em sẽ biết ngay thôi.